Porque se você não souber ler o sentimento de fúria que a pessoa tá, você vai pro caixão antes do horário programado. Aí os meninos ficaram apavorados. O que a gente tem que fazer? Tem que fazer uma coisa muito simples. Sempre faça a pergunta antes de agir pelo seu sentimento. Qual que era o melhor investimento que a pessoa tinha que fazer? Era em medicina ou aprender inteligência emocional? Tô culpando o morto aqui, não. Mas era para estar ouvindo a palestra hoje. O morto não tem culpa, já foi. Se ele soubesse, ele não faria, certo? Então aprende uma coisa que eu aprendi na aviação. Todo acidente novo que acontece em qualquer lugar do mundo, com helicóptero e com jato, os meus pilotos aprendem e a gente estuda junto para a gente descobrir como não morrer daquele jeito. A aviação, vocês lembram um dia que um Legacy americano bateu na cauda de um avião aqui no Brasil, caiu um avião da Gol? Aquilo ali mudou a aviação mundial. Quando eu contrato o piloto, ele não precisava ficar revalidando a carteira dele. Aí o piloto, o avião era brasileiro, o que estava com problema no transponder, e o piloto declarou que não tinha um treinamento do avião. Aí criou uma regra mundial nessa bodega. Eu, por causa dessa regra, devo gastar R$200 mil por ano. R$200 mil por ano, algo em torno de 18 mil por mês. Para fazer o quê? Só porque aquele cara bateu naquele avião. Todos os anos eu tenho que pagar a carteira do jato, dos dois jatos, para os caras irem nos Estados Unidos estudar todo ano. Tudo porque um piloto inconsequente derrubou um avião e matou centenas de pessoas. Então, todo ano do meu bolso, falando meu, agora você imagina o tanto de gente que não tem que fazer esse rolê no mundo inteiro. Porque um cara deixou o transporte desligado, nós todos somos obrigados a pagar todo ano a revalidação de carteira do cara em loco lá nos Estados Unidos ou na Europa, dependendo da marca do avião. Loucura ou não? Por exemplo, nos Estados Unidos ninguém tirava sapato para entrar em raio-x. Por que tira hoje? Por quê? Por causa de alguém que derrubou as torres gêmeas. Porque o cara pôs explosivo no sapato. Então hoje, quando você estiver tirando o sapato, você lembra que um vagabundo colocou explosivo no sapato, entrou, usou a vulnerabilidade do sistema de raio-x e hoje todo mundo, desde 2001, tem que tirar o sapato nos Estados Unidos. Tem gente aqui que nunca tirou, tá nem aí pra isso, mas é indignante isso. Qualquer aeroporto, vários aeroportos do mundo tem que tirar o sapato. Tudo por causa desse trem que aconteceu em 11 de setembro de 2001. Aí você fala, por que adotaram isso? Porque tudo que vai acontecendo, você precisa de ir lá e arrumar um jeito de não morrer daquele jeito. Qual que era o melhor investimento que a gente tinha que fazer mesmo? Em nós. Escuta o que eu tô falando. O medo que você tem não existe. É uma frequência baixa que você fica voltando o tempo inteiro. Tem gente que tem medo infantil, que é história de menino pequeno. Tem gente que tem medo de adolescente, tem gente que tem medo de jovem. Deixa eu te falar uma coisa. Você não tem que ter medo nem de velho. Você nem tem que ter medo, porque você tem mais glória que anjo. A Bíblia fala que os anjos têm maior estatura e menores em glória. Significa que nós temos mais glória do que os anjos. Se eu tenho mais glória que anjo, eu vou ter medo de quem? Se eu, cheio do Espírito Santo, sou maior que qualquer principado, potestade, o inferno, o demônio, tudo junto, eu vou ter medo de quem? De quem? Vamos aprender? Eu não sou vítima nem de mim mesmo. Mas se for para ter medo, eu tenho que ter medo do que eu posso fazer. Só isso. Eu tenho medo do que eu posso fazer. Então, o único pavorzinho... Na verdade, eu tenho só um pavor, que é deixar o favor de Deus. Ficar sem um favor me dá realmente pavor. Agora, medo, eu tenho medo da minha letalidade, do que eu posso fazer. Não é medo de, eu não vou conseguir abrir essa empresa. Você tem que ter medo de comer quina de parede, você tem que ter medo de ficar acordado 4 dias buscando a Deus. É esses pavor que você tinha que ter. Tem que ter medo de ter 2 helicópteros seu voando. O dia que voou 2 helicópteros, um do lado do outro, eu fiquei doido, porque era o medo real que eu tinha. Eu tinha outro medo que eu instalei, depois que eu aprendi que era medo, que era ter 1 bilhão. No dia que bateu, eu falei, esse medo aí é brabo. Eu morro de medo de ser presidente do Brasil. Absurdo. Por quê? Porque, fala assim comigo, todo medo atrai. Tá, o que nós vamos fazer então? Nós vamos fazer uma coisa simples. Nós precisamos investir em nós mesmos. Como que a gente investe em nós mesmos? Alguém sabe falar ou não? Comprando experiência. Mas só tem segredo. Só olha para isso aqui, ó. Pelo amor de Deus, não faz outra coisa, não. Se nunca mais aparecer na minha frente, não tem problema. Vocês vão dar certo de todo jeito. Tem como ir mais rápido. Tem como ir devagar. E tem como não ir também. Eu nunca vi nada mais poderoso que isso aqui que eu vou falar agora. Olha aqui. Vou redesenhar esse plano cartesiano. O plano que você sempre vê é assim, né? Mas na verdade ele é assim. O lado de cá é negativo. Aqui e aqui. Aqui é positivo. Então é o seguinte. O ponto central aqui é meu agora. Esse lugar aqui é o agora. Ó, que é o que eu estou ressonando agora. Se eu desligo esse, eu já começo a cair. Não tem a força da gravidade da Terra? Não tem a contaminação de alimento? Quando 10 maçãs estão com a maçã podre, as maçãs não começam a apodrecer, todas elas, sim ou não? Então, tudo na Terra, e o seu cérebro, inclusive, tem um defeito. Seu cérebro tem um cognitivo negativo. Então, o cognitivo, se você ligar ele parado, ele começa a inclinar para a esquerda. Negatividade. Não é à toa que a Bíblia está escrito. O cérebro do tolo, o cérebro não, porque a palavra cérebro não tem na Bíblia.
A cabeça do tolo inclina para a esquerda e a do sábio inclina para a direita. Direita é emoções e esquerda são razões. Se você andar só nas razões, você vai matar os outros.